Olá, amigos do canal Por uma Cultura de Paz. Temos por objetivo espalhar a todos a boa nova do Cristo, que, como governador da terra, vestiu o corpo de carne e sangue para mostrar a nós homens os parâmetros do reino de Deus. A cultura de paz assim se faz, pelo desenvolvimento interno dentro de nós. Das mais importantes das leis ensinadas por Jesus, a lei do amor. O Pai é amor. Por isso, ele é eternamente justo e bondoso com todos os seres em evolução. Cultivar a paz é compreender a Deus, aplicando suas leis no nosso comportamento. Ou seja, não é teoria, é prática, que se faz com o comportamento mais básico do ser humano, que é a empatia. Ver no outro as suas próprias dificuldades, compreendê-la e não cobrar de forma exacerbada aquilo que nem conseguimos realizar. Aproveitando para lembrar do nosso lar Francisco de Assis, Casa de Amor, para quem trabalha, aprender a amar, praticando a benevolência, conhecendo a justiça e convivendo com a caridade. Todos estão convidados a trabalhar, venha conhecer a casa. Nos conheça nas redes sociais, Nosso Lar Francisco de Assis, ou acesse nosso site amigosdonossolar.com.br e veja nossos vídeos no YouTube Nosso Lar. Hoje conversaremos sobre o texto Ansiedades, transcrito no livro Pão Nosso, lavrado pelo nosso amado Chico Xavier, transmitido pelo Espírito Emmanuel, que de forma bela e inspirada dialoga com a passagem de 1 Pedro 5,7, que fala: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E o texto se refaz da seguinte maneira: as ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muito ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro: lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Esse foi o texto que Emmanuel colocou no livro Pão Nosso, né? E ele nos retrata que a espiritualidade ela é uma chave para o tratamento da ansiedade, né? Para o tratamento de uma busca do equilíbrio espiritual. A espiritualidade é um fenômeno apresentado pelo ser humano que vem desde o seu começo, né? Onde o homem compartilha seu senso de comunidade. É porque ela que muitos é por meio dessa espiritualidade que muitos sentem uma conexão, né, com Deus, com o Pai, assim como enxergam na mesma um lugar de paz e de reconstrução. A espiritualidade também pode ser utilizada de forma terapêutica, podendo auxiliar no tratamento de transtornos como a ansiedade e a depressão. Segundo vários artigos que já foram escritos, artigos científicos, né, as pessoas que possuem a espiritualidade bem desenvolvida tiveram um ótimo progresso no tratamento de transtornos mentais, dentre eles ansiedade, depressão e transtorno bipolar. Sendo assim, a espiritualidade se mostra eficaz
compreendendo a necessidade de acolhimento, empatia, autoconfiança e perdão. Muitos benefícios a espiritualidade nos acrescenta, principalmente na nossa caótica humanidade, em que crimes se tornam vulgar. O homem se afasta de Deus pelo seu egoísmo e adquire transtornos psiquiátricos, até outrora não conhecidos, um verdadeiro caos de relacionamentos, pensamentos e sentimentos. Importante para todos nós é entender o que é espiritualidade, pois muitas vezes confundimos espiritualidade com adesão a religiões. Porém, não é por frequentar rituais religiosos que nos tornamos espiritualizados. Jesus, questionado por seus discípulos qual a principal lei a ser seguida pelos homens, e o mestre não titubeou: amai a Deus sobre todas as coisas. Aqui, compreendo a chave do nosso questionamento. O que é espiritualidade? Apesar da resposta não ser simplória, preferimos sintetizar nos ensinamentos do Cristo, pois amar a Deus acima de qualquer coisa é compreender a essência do que é o amor, pois Deus é amor e Ele está em tudo. Quando eu amo a Deus, respeito suas leis, e a disciplina da obediência a essas leis é o que mais próximo conhecemos de felicidade. Felicidade que se opõe à ansiedade, se opõe à depressão. A ansiedade é o caminho oposto. Quando o homem decide trilhar a vida por si próprio, ele na realidade está pedindo o adiantamento de sua herança e saindo para a vida, para curti-la. O que Jesus nos ensinou foi exatamente o contrário. Quando perderes sua vida por causa de mim, na realidade estás ganhando a vida. Como é difícil a gente compreender essa lição, pois somos acostumados, eu diria até viciados, nas regalias, nas facilidades, ou seja, na porta mais larga. Gastamos toda a nossa fortuna nos gozos primários da diversão, sem perceber que valiosas moedas estão sendo destruídas e não multiplicadas. Nós recebemos os talentos, que são as moedas, e esses talentos devem ser para que possamos multiplicá-los e não para destruí-los. Aquele que deposita toda a sua existência, todos os seus valores, onde o ladrão possa roubar, realmente é muito ansioso, pois deserdou a Deus e a sua fortuna pode ser roubada a qualquer momento. Porém, aquele que coloca essa riqueza onde o ladrão não pode roubar, esse será feliz, porque ninguém vai roubá-lo. Ninguém terá o sentimento da perda. A ansiedade tem um pouco do apego à coisa material. Um pouco não, eu diria. Ela é baseada no apego material, no medo da perda. Deserdar a Deus, esquecer as coisas espirituais, se enlaçar com as coisas materiais, é a busca incessante da doença mental. A dor é o remédio amargo. Não é que seja indispensável, a dor não é indispensável. Na realidade, a dor só existe porque ainda não aprendemos a compreender e amar a Deus. Entenda, amar a Deus não é o comportamento egoísta que costumamos ter. Não é venerá-lo como um Deus de barro, mas compreendê-lo. É aplicar suas leis nas nossas vidas. Isso é amar a Deus. O mestre afirmou clara e expressamente: venha por mim, meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Olha, que expressão da mais pura verdade. Imitar Jesus em todos os seus atos, pensamentos e sentimentos é a única maneira de livrarmos nossa consciência dos crimes da humanidade. Quando olhamos para o Mestre Jesus, nós só o vemos como o Salvador quando estamos em apuros, quando não temos mais condições de tomar decisão. Isso certamente não é aprendizado. Aprendemos quando voluntariamente tomamos a decisão de não pecar. Isso Jesus nos ensinou francamente: venha por mim. Quando não vamos por ele, sofremos os males da dor
E da ansiedade? Quem é que com dor não tem ansiedade de se livrar da dor? E aí buscamos ajuda médica. Somos medicados, como se a química fosse mudar os nossos comportamentos. A química não muda os nossos comportamentos. Ela ameniza e alivia a dor da matéria, do corpo, da estrutura física. Não é que não devemos buscar ajuda médica. Não é isso que estou propondo, pois a medicina é a nossa auxiliar para a sobrevivência na Terra. O que proponho é que antes de adoecermos, nos tratemos de forma correta. Como alguns diriam, de forma holisticamente, nos vendo como um espírito que está temporariamente no corpo, mas que sobreviverá a ele. Quando aplico a química ao corpo, ela pode até frear impulsos, mas ela não altera a conduta, ela não altera o comportamento. Cuidar da saúde mental é uma tarefa diária, constante. Temos que nos preocupar diuturnamente com a alimentação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, aplicar lições de outroras dispensadas, como nossas mães e avós já lecionavam de forma amorosa. Respeite o teu irmão, vá lá e peça o perdão, perdoe, ajude a quem precisa, divida o pouco que tem com quem está precisando, obedece aos mais velhos, entre tantas outras lições que fizemos ouvido de mercador no passado, porque agora vamos aprender a mudar isso. Vamos aprender a colocar essa lição nas nossas vidas. São verdadeiras pílulas que aplicamos à nossa alma quando aceitamos a disciplina, o comportamento, quando aceitamos esse comportamento moderado, esse comportamento equilibrado. Amar ao próximo é um exercício de compreender a Deus, pois se fomos feitos à imagem e semelhança do Pai, quando amamos ao nosso irmão, é ao Pai que estamos amando. Devemos traçar rotinas de boas condutas, ler bons livros, ouvir boas músicas, afastar-se de contendas, julgar menos aos outros e aplicar-se a um auto-julgamento mais efetivo, ser mais sincero, juntar-se a pessoas que queiram essas mesmas coisas, ensinar aos que estão ao nosso lado, ajudar aos que necessitam, dar mais, esperar menos do outro, traçar os nossos objetivos, afastar-se da ganância, usar da sinceridade como se fosse a fuga do inferno, não mentir, falar a verdade em toda e qualquer situação. São condutas que geram autotratamento contra a insanidade que se instala na humanidade. Quer ser feliz? Compreender teu Deus? Ama-o. Trabalha pelo aperfeiçoamento de César, sim, mas não elege César como teu Deus. Ter fé em Deus não é bater no peito e dizer, eu tenho fé. É mais do que isso. É colocá-la à frente de todas as nossas decisões. Todo o nosso pensar, sentir e agir. Primeiro vem Deus. É um exercício diário, sem descanso. Temos que frear nossos impulsos, analisar o nosso ser, estudar sim a si mesmo, ver os nossos pecados, aceitar as nossas doenças e lutar pela nossa cura. Deus está em tudo, não nos falta nunca. Precisamos apenas silenciar um pouco a nossa mente para poder escutá-lo. Creia não com a boca, mas de todo o seu coração, aliás, de toda a sua alma. Espiritualizar-se é compreender a Deus e perceber que a vida corporal não é eterna, mas se somos feitos à imagem e semelhança do Pai, e Ele é eterno, então, por uma dedução lógica, não somos o corpo, pois ele retornará ao chão. Esse corpo que nós possuímos hoje como o nosso vestido, como a nossa roupa, retornará ao chão e será reciclado pela terra. Somos espírito, esse sim, o espírito, não sucumbe com o tempo. Somos eternos assim como o Pai.
Conhecer que teremos uma vida futura nos dá consolo, mas não afasta a possibilidade da dor. Nos consolamos na medida que sabemos que há a possibilidade de redimir os pecados, mas a lei continua vigente, e o que fizermos de errado somos responsáveis pela correção. E correção se dá por ordem da lei divina. Não existe concessões, não há exceção que retirem essa responsabilidade. As associações religiosas têm o condão de congregar as pessoas no entorno do mesmo objetivo, o qual seja compreender o Pai e aplicar-lhe as suas leis a si próprio. Mas o esforço de transformação cabe a cada um. A evolução é um processo solitário e ao mesmo tempo solidário. É solitário na medida que cabe a cada um tomar a decisão de evoluir. E é solidário na medida que o homem é um ser gregário e ele tem a capacidade e o instinto de se unir para crescer. Por isso, com essas palavras, eu espero ter transmitido alguma compreensão do texto de Emmanuel, né, que trata sobre a ansiedade. Convido a todos a trabalhar incessantemente durante todas as suas vidas, colocando Jesus à sua frente, né? E deixo já aberto a possibilidade de trabalho no nosso lar Francisco de Assis. Venha trabalhar conosco, que é um lar que ajuda-nos a compreender a vida, compreender a Deus da mesma forma. Essa é a nossa pequena contribuição nesse dia de hoje. Fiquem em Deus, Deus abençoe a todos.